tardes, Muito boa tarde, jóvenes, jovens también e também las damas, as damas, y están aquí los valientes. e estão aqui os valentes. ¿Cuántos son valientes aquí? Quantos são valentes aqui? Todos somos valientes. Todos somos valentes. Del hijo de David, O filho de nuestro Davi, amado Señor Jesucristo, valente do filho de Davi, o nosso amado lutar Senhor Jesus neste Cristo, tempo. para lutar nesse tempo y así trabajar en el reino de e assim Cristo trabalhar no reino de Cristo y obtener la victoria e en el amor obter a divino vitória no que amor está divino prometida que está prometida tiempo para final. este tempo final. Vean ustedes que ya antes de Vejam que pelear una batalla, já antes ya Dios dice de lutar uma que la batalha, Jesus já victoria en el disse amor que a divino vitória no amor será divino obtenida. será obtida. Así es que se lucha, Assim que se luta, se entra a una batalla, ¿cómo? entra numa batalha como? Com a promessa de que haverá uma vitória. Ou seja, que vamos a la segura que vamos en esta batalla seguros del tiempo nessa batalha do último dia, nesta luta do tempo final, onde Cristo obterá grande vitória no amor divino, e os mortos em Cristo ressuscitará, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora vejam, com o coração se crê. Isso e toda a promessa que Deus fez para esse último dia. E com a boca se confessa, ou seja, se fala essa palavra para salvação, para saúde, para que se materialize o que Deus prometeu. Porque não pode se materializar em uma pessoa o que Deus prometeu se essa pessoa não crê em sua alma e não fala com sua boca. Vejam, Abraão tinha a promessa de ter um filho por meio de Sara e ele falava, cria e falava, e vejam, se cumpria esta promessa. Porque nos diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é: pois a fé é a substância das coisas que se esperam, a demonstração das coisas que não se veem. Na versão antiga aqui, é que se fala assim, mas na moderna, vamos ver como diz. Diz, a fé, pois, é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Por ela alcançaram bom testemunho os antigos. Pela fé entendemos haver sido construído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Vejam, foi feito pelo quê? Pela palavra de Deus. Isso é o que não se via, mas depois vejam, do que não se via, foi criado todo o universo. E agora pode se sentar, cada pessoa. Ao receber a palavra em sua alma, em seu coração, crer nela e tê-la e confessando-a em sua boca, o que diz essa palavra tem que se materializar na pessoa. Se a pessoa duvida, pois não se pode materializar-se nele, e diante de Deus fica como um incrédulo. Por exemplo, o homem que tinha um menino doente, quando Jesus desceu do monte e os seus discípulos trataram de expulsar o demônio, como expulsariam se o homem não cria? E o último já confessa a Cristo quando pede ajuda a Cristo e diz: ajuda-me, ajuda a minha incredulidade. Agora vejam, Cristo também disse: geração incrédula. Disse às pessoas daquele tempo. Agora vejam, para alguém obter a bênção de Deus prometida em sua palavra, pois tem que crer nela em sua alma, tê-la em sua alma e confessá-la, porque o que vai se ver é feito do que não se via, dessa palavra. Se é uma promessa divina, pois tem que ser feito isso que a pessoa espera dessa palavra, que é uma promessa divina, que é a palavra de Deus, tem que tê-la em sua alma e confessá-la com sua boca. Se a pessoa sempre diz, bom,
Deus diz tal coisa, mas eu não sei se comigo se cumpre assim. Pois não vai se cumprir. Não pode se cumprir, porque a pessoa não crê. E pela fé é que obtiveram as grandes promessas, herdaram grandes promessas, os santos do passado. Diz que sejamos imitadores dos que pela fé herdaram grandes promessas. Vamos ver isso onde encontramos no mesmo capítulo 11, onde nos diz, vamos ver se Miguel encontra primeiro. Vamos ler e continuar lendo esta passagem, assim, pois, vejam, alcançaram bom testemunho pela fé também. Diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e morto ainda fala por ela. Agora vejam, a pessoa tem que ter a fé, aí em sua alma tem que ter esta revelação, aí em sua alma, dessa palavra prometida, desta palavra de Deus. Diz, pela fé, Enoque foi transportado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transportou, o levou. E antes que fosse levado, teve testemunho de ter agradado a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, quando Noé foi advertido por Deus a respeito de coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca em que sua casa se salvasse, e por esta fé condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que tinha de receber como herança, e saiu sem saber onde ia. Pela fé, habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara, sendo estéril, recebeu forças para conceber e deu à luz, mesmo fora do tempo, porque creu por fé que era o que ele tinha prometido, pelo qual também de um e desse já quase morto, ou seja, Abraão, saíram como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável que está na praia do mar, na areia do mar, e por fé, sem haver recebido o que tinha prometido, senão olhando de longe, crendo e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê? Porque os que isto dizem claramente dão a entender que buscam uma pátria, pois se tivessem estado pensando naquela de onde saíram, certamente tinham tempo de voltar, mas almejavam uma melhor, isso é, celestial, por qual Deus não se envergonha de se chamar Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, quando Abraão foi provado, ofereceu a Isaque, e o que havia de receber as promessas oferecia o seu unigênito. Havendo-lhes dito em Isaque, te será chamada descendência, pensando que Deus é poderoso para levantar até dentre os mortos, de onde em sentido figurado também voltou a receber. Pela fé, abençoou Isaque a Jacó e a Esaú, respeito às coisas vindouras. Pela fé, Jacó, ao morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou apoiando sobre o extremo do seu cajado. Pela fé, José
Ao morrer, abençoou os filhos de Israel e deu mandamento a respeito dos seus ossos. Pela fé, quando Moisés nasceu, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque era um menino formoso e temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou-se chamar filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que regozijava dos deleites temporários do pecado, tendo por maiores riquezas que o vitupério de Cristo, que os tesouros dos egípcios, porque tinha posto a visão no galardão. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque esteve vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o que destrua os primogênitos não os tocasse neles. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, e tentaram os egípcios a fazer o mesmo. E os egípcios, tentando fazer o mesmo, foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los 7 dias. Pela fé, a prostituta Rabi não pereceu juntamente com os desobedientes, havendo recebido os espias do Egito. E o que mais digo? Porque me faltaria tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, assim como de Samuel e dos profetas, que por fé conquistaram reinos e fizeram justiça, alcançaram promessas. Pela fé o quê? Alcançaram promessas. Taparam bocas de leões. Vejam, tudo isso pela fé. Apagaram fogos impetuosos, evitaram fio de espada, sacaram fora as fraquezas, se fizeram fortes na batalha, colocaram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam os seus mortos mediante a ressurreição, mas outros foram atormentados, não aceitando o resgate, a fim de obter melhor ressurreição. Outros experimentaram vitupérios e açoites, e além disso, prisões e cárceres. Foram apedrejados, trancados, postos a provas, mortos a fio de espada, andaram daqui para lá, cobertos de peles de ovelhas e cabras, pobres, angustiados, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e pelas cavernas da terra. E todos estes, embora alcançaram bons testemunhos mediante a fé, não receberam o prometido. Provendo Deus alguma coisa melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados a parte de nós. Agora, vejam aqui como São Paulo nos ensina que temos que ser imitadores daqueles que pela fé obtiveram promessas que Deus tinha feito. E vejam, muitos deles, porquanto o cumprimento das promessas, de algumas promessas não eram para aqueles tempos, mas eles, pela fé, a tiveram, creram nela. E quando a pessoa tem na sua alma, no seu coração, o que Deus prometeu, tem ali, crê ali, essa pessoa tem aí a revelação disso que Deus prometeu. Essa pessoa já tem essa promessa aí no seu coração, e a única coisa que falta é que se materialize. O que é mais fácil? Vamos ver. O que é mais fácil? A materialização de uma promessa aqui na terra, ou que esteja ali na alma, no coração da pessoa, ali sendo uma realidade. O maior, o mais importante é que esteja aí, na alma da pessoa. Vejam, porque não importa quantos anos ou milênios passem, essa promessa vai se materializar, porque o que se vê é feito do quê? Do que não se vê. E se você tem o que não se vê, tem na sua alma, essa palavra, o que essa palavra diz, vai se converter em uma realidade em qualquer momento da sua vida. Vejam, Abraão saiu procurando uma cidade, viveu no território onde essa cidade estaria, a viu antecipadamente, mas
viveu nesse território como estrangeiro e peregrino e morreu sem receber o cumprimento pleno dessa promessa. Mas vejam, ele vai estar no glorioso reino milenial conosco ali, e aí estará cumprida essa promessa na porção correspondente a esse tempo, e depois no reino milenial também estará. Depois do reino milenial, na eternidade, também estará ali. Onde estará? A grande cidade que ele viu. Agora vejam, como Abraão creu, esperança contra esperança. Não importa que a Nova Jerusalém fosse vir à terra, vamos dizer, diríamos quantos? Como que mais de 3.000 anos depois de Abraão. Bom, ele viu antecipadamente, recebeu a promessa de antemão, ele creu e guardou na sua alma, no seu coração. Portanto, essa promessa tem que se cumprir. E ele estará na Jerusalém celestial, ele estará na Nova Jerusalém, aqui na terra, depois do reino milenial também. E ele é uma pessoa muito importante nessa cidade. É chamado o Pai da Fé. E todos os escolhidos de Deus, vejam, também são chamados filhos de Abraão, pela fé em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, a Escritura também diz que o que não é de fé é o que? Pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vejam o importante que é ter a palavra aí revelada em nossa alma e crida em nossa alma e com nossas bocas fazer confissão disso que está aí em nosso coração. E fazemos confissão testificando do que cremos e trabalhando no que cremos, para que assim se complete o número dos escolhidos de Deus que faltam por chegar à era de pedra angular e dispensação do reino, e assim se completará o número dos escolhidos de Deus em seu corpo místico de crentes neste último dia. Vejam como Deus nos mostrou, nos revelou, que assim como de era em era teve um território onde se cumpriu cada era e onde estavam os escolhidos de cada era, os primogênitos de cada era, para o último dia, para a era de pedra angular e dispensação do reino, também havia um território onde se abriria essa era e onde se abriria essa nova dispensação e onde estariam os escolhidos dessa era sendo chamados e juntados. E este é um dos mistérios que está abaixo o sétimo selo. Baixo o selo, que é o selo da vinda do Senhor. E esse mistério não podia ser revelado antes, porque é revelado ao povo que tem que entender essas coisas. Portanto, seria revelado nesse tempo final, no território onde Deus estaria realizando a sua obra, que é onde estaria a revelação de Cristo manifestada para o último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer, sob o ministério do Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas estas coisas que em breve deve acontecer. E vejam como a maior bênção do programa divino caiu na América Latina e no Caribe. E nós confessamos com nossa boca esta revelação que está aí em nossa alma, em nosso coração, a qual cremos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Essa é uma revelação que está aí e que damos a conhecer a todos os seres humanos. E agora vejam como Deus fez, consciente o que estava escondido em sua mente desde antes da fundação do mundo. Nos fez consciente para que nós saibamos a bênção que nos correspondeu no programa de Deus. E caminhemos
com essa revelação divina correspondente ao último dia. E assim caminhemos com fé em nossa alma, no programa divino, trabalhando, sabendo que estamos no território onde está a bênção de Cristo, onde estão os 7 raios, ou as 7 cores do arco-íris sendo manifestados em território algum. Houve a manifestação das 7 cores do arco-íris. Das 7 eras, houve uma cor do arco-íris nas 7 eras sendo manifestado, e não um círculo completo, senão meio círculo, que é um arco. Mas, para a América Latina e o Caribe, na era de pedra angular e dispensação do reino, o arco-íris completo, em círculo completo com suas 7 cores, seria manifestado onde? No território onde estaria se cumprindo a era de pedra angular e onde se abriria a dispensação do reino. E esse território é a América Latina e o Caribe. Obtivemos essa revelação divina da parte de Cristo neste último dia, e até as crianças a entendem. Agora, por que isso é assim que até as crianças entendem? Coisas que os teólogos e doutores em divindade não entenderam, porque as crianças que pertencem ao reino de Deus obtêm a revelação divina da parte de Cristo para a nossa era e nossa dispensação, como aconteceu em outras eras e em outras dispensações do passado, que também as crianças obtinham a revelação divina da parte de Deus. E também os jovens e os adultos e os anciãos também, porque é a mesma revelação para crianças, jovens, adultos e anciãos. Não pode ser uma revelação para as crianças e outra para os adultos. Tem que ser a mesma revelação. Agora as crianças entendem no nível deles e na linguagem deles. E assim é para os adultos e anciãos. Mas vejam, a humanidade completa está esperando inúmeras promessas divinas, mas não as entende, não tem a revelação divina dessas coisas que devem acontecer em breve, porque para isso precisam receber a revelação divina por meio de Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, para assim obter esta revelação divina ali no profundo das suas almas e poder ver o que é entender todas estas coisas que em breve deve acontecer. Aí é onde a pessoa capta em sua alma essas coisas que devem acontecer à medida que vão sendo faladas, e o Espírito de Cristo as leva diretamente à alma das pessoas. Na mensagem do último dia da era de pedra angular e dispensação do reino, é uma mensagem diretamente à alma dos escolhidos de Deus. É para que tudo isso que é falado depois se materialize nas pessoas, se materialize para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, se faça uma realidade. Porque, vejam, há ocasiões onde é uma realidade o que Deus prometeu, é cumprido, mas para muitas pessoas não é uma realidade porque não entendem, não compreendem. Portanto, para essas pessoas ali na sua alma, não é uma realidade o que Deus prometeu, ou seja, não se converteu em uma realidade, mas por meio da revelação divina, chega à alma das pessoas essa revelação de Deus, de todas as coisas que Ele prometeu, e são abertas todas estas coisas, e são dadas a conhecer as que já estão cumpridas e as que estão em processo de cumprimento, e as que estão ainda por ser cumpridas mais à frente. E assim, é como cada filho e filha de Deus obtém essa revelação, essa fé para serem transformados e raptados neste último dia. Assim é que, em frente,
com a revelação em nossas almas e confessando com nossas bocas o que Cristo nos revelou ali no profundo da nossa alma, o qual nós cremos com todo o nosso coração, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a sua boca se faz confissão para a saúde, para a salvação, para que assim se materialize nas pessoas tudo o que Deus prometeu seja uma realidade para as pessoas. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. E deixo novamente a Miguel Bermude Marim com vocês para continuar. Vai ser até a noite, com a ajuda de Deus. Tu vai estar? Então mais antigo então. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção.